Hello, hello! Chegamos ao 18º episódio das nossas lives semanais. E dessa vez eu convidei a professora, doutora Fabiane, para conversar com a gente sobre o vínculo humano-animal, a visão ali da psicologia, né? A visão da nossa relação com os animais de forma geral. E hoje eu vou convidar ela aqui e ela vai falar um pouco mais sobre isso. A gente vai abordar um pouquinho sobre humanização, qual que é o nível de humanização ou não, se ela é completamente ruim. E eu vou deixar a Fabi explicar muito pra gente a visão dela, que mudou, que transformou a minha visão também. Porque há muito tempo atrás eu só imaginava que ver os cachorros como um humano, né, assim, humanizar o animal seria 100% ruim. E hoje ela vai explicar um pouquinho do que ela conversou comigo há uns meses atrás e conseguiu mudar a forma minha de ver essa relação do vínculo humano-animal, tá? Vou convidar a Fabi aqui e vamos começar a nossa conversa. Se vocês tiverem alguma dúvida durante a live, só escrever aqui. E lembrando mais uma vez, essa live ela vai ficar disponível aqui nesse Instagram, no YouTube e no Spotify também. E eu aproveito para convidar vocês para me seguir nessas plataformas, caso vocês não me sigam lá, tá? E eu vou pedir um favorzinho. Tem um coraçãozinho aqui. Durante a live, manda, por favor, o coraçãozinho, por favor, pra gente poder alcançar mais pessoas nesse Instagram, tá bom? Eu vou chamar a Fabi aqui e a gente vai começar a conversar, tá? Fabi, aceita o convite, por favor, pra gente poder conversar? Ei, Fabi, quanto tempo! E aí, minha querida? Saudade de você. Sempre, né? Eu Como é também. que você tá aí? Não tá nada fácil. Tô muito abalada. Espero que tá tudo bem. Não vou estar sendo coerente com o que eu tô sentindo no momento, né? Mas, enfim. Já avisa pra tua galera aí que eu sou gaúcha, né? Então. A Fabi tem Maria, que foi através da adquirir isso. Inclusive a Fabi, com os familiares, com as pessoas que foram atingidas pela tragédia e hoje também Santa Maria atingidas pelas incêndios. Então a família da Fabi está lá, ela está se sentindo, assim como nós, né? Todos estão sentindo essa grande tragédia, mas eu acredito que a Fabi muito mais, né? Por ter esse contato tão direto com as pessoas que estão. Atualmente eu já moro há 5 anos no estado de São Paulo, né? Nesse momento em Cabriúva, pertinho de Jundiaí. Mas não tem como não sentir. Hoje, especialmente, está um pouquinho mais difícil, mas simbora, que daqui a gente também vai poder fazer um espaço útil para ajudar quem está lá. Esse que é o propósito de hoje, né? Essa nossa live porque de uma forma geral a relação, né, dos cães nessa tragédia ali, ele é um membro da família, as pessoas têm que deixar esses cães nas casas porque de forma desesperada, né? E a gente tem visto o desespero dessas pessoas, a grande necessidade dessas pessoas de resgatarem seus animais. Amiga, estão dizendo que para mim também o teu som tá picando um pouquinho e a Maria de Carmo tá dizendo que ela não tem muito, mas o que ela pôde, ela fez. É isso aí, é exatamente isso. A ideia agora, nesse momento, não é a gente se preocupar em fazer muito, ou ter muito, mas é aquilo que a gente pode. Isso aí, é verdade. Esse é o momento.
bem, Fábio? Eu tô escutando também. O meu tá bom, o teu tá ruim, a Solange tá dizendo. Então, mas você tá me escutando? Dá uma picadinha de vez em quando, mas acho que agora melhorou. Talvez em alguma instabilidadezinha da internet. Aqui a internet na roça. Aí, agora melhorou, melhorou. Melhorou? Acho que pode ter melhorado para todo mundo Ah, também. Solange, melhorou aí ou não? Ela não vou esperar ela responder. Ô, Fábio, então vamos começar a conversar um pouquinho. Eu postei da minha entrevista que eu fiz no podcast, né? E falei sobre a questão da pessoa um pouquinho de que eu entendi que o humanizar, né, de certa forma, cães não é 100% maléfico, mas tinha assim, a certo nível algum benefício. Eu queria que explicasse um pouquinho, o termo tá certo, tá? E dar a palavra agora para a gente poder conversar aqui. Tá bom. Primeiro de tudo, vamos modular as expectativas. Isso é importante. Por quê? Nós, seres humanos, temos uma tendência de considerar que uma coisa, ou um comportamento, ou uma coisa que a gente viu vai resolver situações que elas são naturalmente mais complexas. Uhum. O vínculo humano-animal, ele tem essa característica de uma complexidade, né? É uma relação que vem aí se estabelecendo há milhares de anos, né? Ao longo nós temos uma história, né, de coevolução entre humanos e cães, e isso naturalmente faz com que seja uma relação duradoura e que tem vantagens para ambas as espécies, mas que tem uma característica complexa. Então, eu estou dizendo isso porque, sob a ótica da psicologia, a gente não trabalha sobre é isso ou aquilo, sobre nos extremos, né? Ou tá certo ou tá errado. A gente não provê as relações sob a ótica de um julgamento, né? Entre certo e errado. A gente provê a ótica das relações, a gente olha para as relações como com aspectos funcionais, disfuncionais, adaptativos, desadaptativos. Então, por si só, por que eu estou querendo modular as expectativas desde já, né? Porque não vou aqui jamais dizer algo no sentido faça isso, resolva tal coisa, né? Porque a gente não entende dessa forma, não trabalha dessa forma na psicologia e também não entende a interação e o vínculo humano-animal dessa forma, né? Então, assim, isso é bem importante desde já, né? Existe aí um espectro nas relações que a gente pode ir desde aspectos saudáveis, né, na relação e na interação, no vínculo com os animais, quanto patológicos, né? Pensemos que desde que a gente vem se relacionando, né, vamos falar dos cães, né? Porque é a espécie que tanto tu quanto eu a gente entende um pouquinho mais, e eu digo um pouquinho, minha gente, porque é um pouquinho mesmo. Assim, a gente estuda, estuda, estuda e é um mundo, é uma imensidão de conhecimento, né? Então, assim, e esse é mais um motivo para a gente entender que não é isso ou aquilo, né? Muitos aspectos relacionados ao conhecimento em relação à etologia canina, ao comportamento dos cães, estão sendo pesquisados muito recentemente também, né? Então, aspectos relacionados à cognição dos cães, enfim, tá? Então, esse é um ponto importante. Outro ponto importante da gente ter sempre em mente é que existe aí um consenso já, né, entre a maioria dos pesquisadores. Vocês vão ver que eu nunca vou colocar todos, sempre, nunca, né? Porque a ciência ela é mutável, né? A ciência ela caminha o tempo inteiro em prol de validar novos conhecimentos
e ao mesmo tempo refutar outros, né? Então, hoje talvez a gente esteja falando algumas coisas que, sei lá, daqui a pouco, alguns anos, a gente vai fazer uma nova live e possam estar refutadas. Então, é sempre importante a gente levar em consideração os aspectos cronológicos, né? Então, do conhecimento também, né? Então, uma boa parte, né, dos pesquisadores, assim, existe aí parece existir um consenso de que, e eu compactuo disso, e acredito que tu também, que para considerarmos que exista um vínculo entre humanos e animais, este vínculo necessariamente precisa ser bidirecional. Ou seja, precisa ter aspectos que sejam prazerosos, positivos, salutares para ambas as espécies. Uhum. Isso é importante. O conceito, inclusive, da Associação Americana de Veterinária é um conceito bem interessante nesse sentido, e que prevê exatamente essa bidirecionalidade, né? Ou seja, esse respeito entre as espécies, né? Ou seja, isso nos dá já um indício, né, de que um convívio saudável com os nossos cães precisa ser saudável para eles também. Sim. E nesse sentido, necessariamente, nós humanos precisamos conhecer sobre cães. Porque isso vai. Nossa. Exatamente, são necessidades distintas, né? Que podem e convivem, né? Não só podem, mas a gente sabe já aqui que podem conviver entre si, né? Agora, quando há uma discrepância, né, entre essa relação, entre o desrespeito ao bem-estar animal, né, ou a não garantia do bem-estar, enfim, aí a gente já está saindo, já está se desligando da ideia de que exista um vínculo, ou seja, então, não basta ser bom somente para nós humanos. Entendi. É necessário que a gente tenha condição de oferecer este bem-estar para a outra espécie a qual a gente vem se relacionando aí a esse par de milhares de anos, né? Ô, Fábio, uma dúvida. A palavra vínculo, ela necessariamente significa o quê? A nível de significado mesmo? Vinculação, união, qual que é o significado? Vínculo quer dizer que nós estamos ligados, né, sob aspectos emocionais, sob aspectos de cuidado, sob aspectos afetuosos com o outro, né? Em termos gerais é isso, né? Então, assim, agora o vínculo ele entra num espectro que a gente. Deu problema, Fábio? Perdeu o som, Fábio. Voltou, graças a Deus. Ah, tá. Desculpa, gente. Só que aconteceu, o meu telefone tem um tempo de uso e aí ele caiu. Enfim, é isso. Então, assim, estamos ligados, conectados, vinculados a partir de inúmeros aspectos, né? Inúmeras interações entre essas duas espécies, né? Então, assim, e esse vínculo, ele é sustentado, isso a ciência já vem aí nos dando aportes importantes de conhecimento, ele é sustentado por algumas teorias já, né? Então, a gente tem uma base científica, que inclusive é essa base científica que também sustenta o nosso trabalho na intervenção assistida, né?
Algumas dessas bases científicas são a teoria do apoio social, por exemplo, né? A gente sabe que hoje os cães, eles podem prover apoio social para os humanos, né? É, em muitas situações, as pessoas se sentem mais seguras quando estão com seus cães, né? Quando se sentem mais fragilizadas, como o momento que a gente está vivendo agora. É esperado, por exemplo, que algumas pessoas queiram estar só com seus cães em alguns momentos, né? Então, assim, porque eles têm essa condição e a gente já consegue entender essa capacidade deles de prover esse apoio social para a gente, né? Outra delas é a hipótese da biofilia, que nada mais é que a concepção de que nós humanos temos uma condição inata de nos interessar por outras formas de vida, por outros seres, né? Então, assim, essa é uma outra base científica que sustenta o vínculo, os princípios, né, do vínculo humano-animal, e que daí deste vínculo humano-animal é que vão surgir os benefícios, que são os benefícios fisiológicos dessa relação, né? Por exemplo, a literatura científica tem já muito bem estabelecido o processamento de ocitocina, o rebaixamento de cortisol. E aí é importante, gente, assim, ó, eu sempre gosto de deixar isso muito claro, né? Existem evidências mais robustas e menos robustas em relação a determinados achados. Por exemplo, o da ocitocina, do processamento da ocitocina, a gente já considera aí uma boa robustez de evidência, né? Assim, para considerar que, sim, o vínculo humano-animal promove o processamento da ocitocina em humanos e nos cães também, né? Então, assim, isso é algo que está bem estabelecido, né? E uma outra teoria que sustenta o vínculo humano-animal é a teoria do apego, né? Que é a teoria estabelecida por Bowlby, que eu inclusive voltei agora a me debruçar mais sobre isso, né? Então, a gente tem aí essas bases, né? Agora, isso tudo tem uma transversalidade, diríamos assim, né? Assim, acontece porque nós temos um processo de antropomorfização desta relação, né? Ou seja, esta história evolutiva entre nós e os cães aconteceu também pelo fato de nós humanos considerarmos alguns processos mentais nossos a eles, né? Algumas dos nossos sentimentos, algumas das nossas percepções, né? Então, assim, isso faz com que colabora, diríamos assim, para que este vínculo e para que este conhecimento todo que a gente já tem hoje seja alcançado, né? Então, assim, agora, como eu falei no início, é um espectro, né? Então, assim, o fato da gente considerar e a gente já saber da importância da antropomorfização na relação entre humanos e animais, mais especificamente em relação aos cães, que é onde a gente tem mais conhecimento, né? E as pesquisas são mais dedicadas a ponto de ser considerada que essa relação entre cães e humanos, provavelmente essa relação interespécie seja uma das únicas, se não a única no reino animal, né? Então, assim, ela é de uma potência importante para a gente, né? Então, assim, mas sabermos disso é fundamental para que a gente entenda a nossa relação com eles, né? Uhum. Agora, isso por si só não significa que não vão existir problemas nessa relação. Fábio, vão existir disfuncionalidades nessas relações. Fábio, a gente acabou conversando no privado, né? E hoje
trazer o termo antropoformização em vez de humanização. Porque É o termo técnico, diríamos assim, né? humanização é mais apropriada, ação é um termo mais apropriado, espelhamento das emoções do animal, o cão ali que não sente. Tá cortando um pouquinho o teu áudio, não, só pra tu saber. Eu acho que é quando tu te mexe. Deve ser por causa Assim, é que eu tenho um pouco de cuidado com algumas coisas, no sentido assim, quando são termos que eles já conectam uma polêmica, entendeu? Assim, eu acho que a gente tem que ter um certo cuidado, né? Então, eu tendo a sempre ir em direção aos termos mais científicos, porque não é algo que seja viável da gente colocar entre certo e errado, né? Uma vez que a gente se relaciona com os cães, uma vez que estamos aí, como eu falei, há milhares de anos evoluindo juntos, e por ter um ser humano envolvido nessa relação, é natural que existam desafios, né? É natural que muitas vezes a gente considere que esteja fazendo o melhor e talvez não esteja. Isso acontece na nossa relação entre nós mesmos, né? Então, assim, porque cargas d'água será que a gente não vai que a gente naturalmente não vai causar algum tipo de dificuldade para os cães, né? É possível e a gente sabe que acontece. Agora, o que não é o melhor a ser feito é, em primeiro lugar, a gente olhar para isso sob uma ótica de julgamento, né? Sob uma ótica de certo ou errado. Faça isso e vai dar certo. Faça aquilo que vai dar certo. Não é disso que a gente está falando. A gente está falando de uma relação. Mas Não te mexe. Não te mexe. eu acho que o que a gente tem que dar como profissionais, porque não é que a humanização ou a antropomorfização ela seja isso que eu gostaria de trazer. Isso acontece, né? Porque eu lembro que eu levei para você um assunto, falei, eu Fábio, não, por que não pode humanizar? Você me trouxe. É que existe um fato de que se a gente não, entre aspas, humaniza, ou seja, antropomorfiza, né? Essa relação não existe. Ela deixa de existir, né? Então, assim, essa relação, ela foi um dos motivos, claro, né? Foi possível justamente por conta da capacidade do ser humano de atribuir os seus processos mentais aos cães. Isso é um ponto, né? Agora, isso não significa que toda a atribuição que nós fizemos aos nossos cães vai ser benéfica, por exemplo, né? A eles. Não é disso que se fala. Então, assim, a gente está falando aí de dois aspectos. Os aspectos deste conhecimento que é fundamental para a gente validar o vínculo humano-animal, né? Especialmente, eu tenho falado isso, em tempos de desastre, né? Naturalmente, por conta desse desastre, as pessoas vão ter um sofrimento intenso porque perderam seus animais. Ou porque não conseguiram salvá-los, né? Então, assim, o que a gente menos precisa a qualquer tempo, mas neste momento, é a invalidação desse vínculo. É a invalidação dessa relação, né? E aí, isso não precisa ser psicólogo, né? Ou um profissional da área da saúde. Todos nós, né? E assim, e o mesmo vale, eu sempre digo isso, da parte dos, né, entre aspas, cachorreiros como nós, também de compreender quando outras pessoas não compreendem esse vínculo. Porque sempre é tempo de aprender. Então, a gente vai, e isso é uma questão importante, assim, eu tenho pensado nos últimos dias sobre isso, né?
a gente vai de um extremo ao outro. Assim, o ser humano vai nesse aspecto também, né? Ou a gente vai considerar os cães como salvadores, como curadores, como terapia, como tratamento, ou como, enfim, né, assim, ou a gente desqualifica completamente isso, o vínculo. Sim. Né? Ou seja, então, não tá nem aqui, não tá nem aqui. Isso é importante, né? Então, assim, por quê? Porque estar aqui e estar aqui nesses polos, nesses extremos, provavelmente a gente está falando de uma disfuncionalidade. Nas relações. A gente está falando de uma relação e de aspectos desadaptativos nessa relação, né? Porque aqui eu até deixei aberto aqui o computador com um artigo, porque assim a gente tem inúmeros grandes pesquisadores, né? Assim, mas, na área e um deles diz que o contrário da antropomorfização seria a desumanização. Ou seja, no momento que a gente desumaniza, a gente não vai considerar a outra espécie, né? Sim. O cachorro. Então, assim, e se a gente está aqui, se a gente está nesse extremo da desumanização, a gente vai ir para aspectos patológicos. Uhum. Né? Então, assim, da mesma forma que nesse outro espectro, a gente também pode, nesse outro lado, né, a gente também pode ir para aspectos patológicos. Então, assim, a nossa tentativa é sempre de sair daqui e tentar ficar o máximo possível aqui. A gente vai acertar sempre com os nossos cachorros? Não. A gente vai ter sempre as melhores condições para. Não, não vai. Não vai. Nenhum de nós, porque isso não é próprio do ser humano. A gente erra, né? Então, assim, a questão não é essa. Eu mesmo, quantas vezes, né, já cheguei para ti e disse, nossa, acho que eu fiz uma caca aqui, não sei o que, em algum treino, alguma coisa, né? Enfim, por quê? A questão não é não errar. A questão é o que a gente faz a partir disso. Uhum. Né? Então, assim, e essa relação antropomórfica que nós temos com os cães é que nos desperta também para empatia, para considerar e se perguntar: será que eu estou fazendo melhor? Ele mudou, né? Ô, Fábio, o que eu penso? O que é um pensamento sobre o cão em si? Porque, assim, igual eu tive algumas. Porque você sente. Quando prefere uma nota de R$ 50. Tipo de. Tá. Eu acho importante falar de nós, né? De nós reflexão e do cão. Porque a gente se ou se ou não sei o quê, isso não. O cão também ou vai ser empático, vai morar. Tá, então, assim, primeiro. Tristeza, fome, frio, essa sensação mais primitiva, tem lógico que tem o que? Olha, ele está desconfortável. Olha, ele está triste. Olha, alegre. Agora, o nota de R$ 50 toma salsicha, sai. O que é 50? Vamos primeiro nos perguntar. O que é R$ 50 com um cachorro? Não é nada, não tem. Né? Então, assim, R$ 50 é do mundo humano. Sim. A gente tem coisas que são do mundo humano e que, por conta da nossa relação com eles, a gente quer que eles estejam junto conosco. Sim, com certeza. Na maior parte, se não em tudo, que a gente possa, desde que seja benéfico para ele. Esse é um ponto, né? Então, assim, essa questão de emoções e sentimentos, enfim,
ela é, sob a ótica da psicologia, né? Então, assim, ela é muito complexa, né? Assim, me entenda muito bem, por favor, não saiam dizendo que eu disse que não tem diferença, que não sei o que, mas em tese, assim, não tem uma grande diferença. Eu até fui atrás para vocês terem uma ideia, né? Então, assim, por exemplo, se a gente for lá para um manual de psicopatologia, a gente vai encontrar o conceito de emoções, a gente vai encontrar o conceito de sentimento, tá? E isso qualquer um de nós pode ir lá na internet e perguntar, né? Então, assim, agora, sob a ótica dos cães, as pesquisas em relação a se os cães são empáticos ou não, se as emoções dos cães, enfim, ela vem tomando forma e uma robustez maior nos últimos anos. Eu até fui atrás de um dado aqui, que é o seguinte: foi em 2005 que foi feita a primeira pesquisa em relação às emoções humanas. Deixa eu pegar aqui Ô, Fábio, direitinho. sobre a questão dos cães cientes, né? Hoje, Sim, isso a gente já sabe, tá? Ó, esse livro aqui pra gente ver é um livro de duas pesquisadoras brasileiras, a doutora Karine Savalli e a doutora Natália, que, enfim, é dissecar esse livro que a gente vai entender, né? Ou seja, por exemplo, o capítulo 7 desse livro diz emoções e cães, percepções, reconhecimento e empatia, né? Então, assim, a gente já sabe que os cães são, eu anotei essa frase aqui, inclusive da Natália Albuquerque, os cães são capazes de perceber, discriminar e reconhecer emoções de outros cães e de seres humanos. Agora, isso significa que a gente já sabe detalhadamente como isso acontece? Em alguns aspectos, sim. Né? Então, assim, os cães são capazes de sentir emoções, né? Eles são capazes de identificar as emoções humanas. E para isso tem aí toda uma história evolutiva, né? Eu costumo brincar, né? Esses caras estão aí há milhares de anos evoluindo para conviver conosco, né? E o que é que nós fizemos para conviver com eles? Eu sempre brinco isso, eu sempre digo isso, né? Então, assim, os carinhas estão aí, ó, evoluindo para conviver conosco, assim, né? Para estar junto dos humanos. E aí agora cabe a nós também fazer a nossa parte para que essa relação e esse vínculo seja o mais saudável possível. E a questão é que não tem problema, assim, é que talvez não ter problema não é a expressão mais adequada para o que eu vou dizer, mas vou tentar, assim. É, ok se tem alguma dificuldade nessa relação. O que não tá ok é não procurar ajuda. Isso serve para todas as nossas relações. Não seria diferente com os cães. isso é real. Né? Então, assim, talvez seja mais difícil com um ou com outro cão, enfim, mas a gente tem recurso para buscar ajuda. Hoje eu vejo um dos principais problemas da relação do homem com o cão é esse humano no cão. De como entender que são seres complexos, necessitam tomar banho, ou que precisam comer de forma muito parecida, ou muito semelhante a nós. Então, assim, o limite faz conta de esse de ter o cão como familiares que são, sentem, né? Emoções e sentimentos um pouco mais simples que nós. Eu falo complexo, por exemplo, a pessoa fala que o cão é ciumento. E eu sempre falo um pouco isso. Porque ciúme, a gente é algo. Daí eu gosto de falar, ó,
A gente considerar é um processo antropomórfico considerar que um cão tem ciúmes, né? Então, assim, a nossa compreensão sendo colocada nessa espécie, né? Então, assim, só que daí a considerar que realmente o cão sente ciúmes, enfim, não é algo que a gente saiba, né? Então, assim, as próprias pesquisas em relação aos processos de empatia em relação aos cães são muito recentes, Sim. né? Então, assim, sob a ótica da ciência e da história, é ontem que os pesquisadores começaram a olhar para isso, né? Então, assim, por isso que eu sempre quando eu vou falar, eu tenho muito cuidado, né, de não estagnar as coisas, assim, porque não é dessa ordem. Uma relação, ela é sistêmica, ela é um processo, né? Então, assim, agora, considerar que os cães fazem, porque uma coisa está na ótica da nossa mente, né? Assim, de nós atribuirmos os nossos processos mentais a eles, né? Outra coisa é a gente considerar que eles são como nós. Eles não são como nós, né? Então, Eles são cachorros, eles são cães, né? Recentemente eu participei de uma jornada com alguns desses pesquisadores, né? Então, 3 grandes pesquisadores espanhóis estavam sentados à mesma mesa, e um deles é meu mentor, Davi Ordonez, em que o Javier, que é um grande psicólogo e um grande pesquisador, né, na antrosologia, que aliás, minha gente, assim, existe um campo de conhecimento, um campo de pesquisa que se dedica a pesquisar, a compreender a interação entre humanos e animais, se chama antrosologia, né? Tá? Então, assim, tudo isso que eu tô falando para vocês é da ótica da antrosologia, né? E aí, uma das pesquisas que estão sendo feitas lá na Espanha é tentar compreender o porquê e como que é que os humanos nomeiam os seus cães, né? Então, assim, lá, por exemplo, tem os perrijos, né? O que para nós aqui seria um filho, cão-filho, enfim, né? E eles estão tentando compreender essas implicações em relação a nós, seres humanos, tá? E o Davi fez uma pergunta nessa mesa que a mim sempre fez muito sentido isso, né? Desde que eu amadureci e estudei mais sobre a minha relação com os cães, a minha, daí, né? A minha relação com os cães, enfim, esse sob a ótica da ciência. O Davi perguntou para eles assim, mas por que a gente tem que dar um nome para uma coisa que é única? E isso não significa que a gente não possa os considerar, que a gente não os considere membros da nossa família. Só que eles são eles. E para mim isso faz muita diferença. Porque assim, eu não, a mim, Fabiane, né? Eu conversei isso com o Davi, assim, não me chamo mãe de pet, não me chamo mãe de cachorro, porque para mim, e aí assim, é a minha concepção, né? Eles são únicos. É uma relação completamente distinta, apesar da gente saber de todos os processamentos de ocitocina, de os cuidados relacionados aos cães são muito similares em relação à maternidade de humanos, né? E isso a teoria do apego sustenta, tá? Então, assim, para mim, eles são meus parceiros de vida e de trabalho, alguns deles, né? O que eu falo muito, assim, não importa design, sabe? Você pode falar, eu sou dono, desde que você compreenda dessa espécie,
Eles são cães. Da discussão, E não importa o dono, que a gente mais aquele de forma que ele deveria ser tratado, tá errado. é, é claro que como Né? muitas outras. Eu tive uma situação em que eu vivi uma situação mesmo de mal-estar. Para mim era mal-estar. Quando a pessoa está mal-estar, tem que não passando fome da maus tratos, gente, é quando você não também espécie dentro da sala, sabe? Você pega um né? Tá cortando o teu áudio, não sei se é só para mim, mas só para tu saber. É, Eu vou ficar mais paradinha aqui para tentar. isso. Sossega. Você ter né, de levar as patas, ou deixa ele de ofertar Uhum. construir mais caro, você concorda com a gente tem que independente do termo que você use, o mais importante é a forma É claro que é perfeitamente compreensível, né? Sob a ótica filosófica, por exemplo, a gente entender, e é importante para o ser humano nomear, né? Por exemplo, o conceito de sentimento depende diretamente da cultura e de um código linguístico para que a gente nomeie esse sentimento, né? Então, assim, isso está aqui nesse livro que eu mostrei para vocês, tá? Então, assim, é importante para o ser humano nomear, né? Sem sombra de dúvida. Agora, o que significa este nome que a gente vai dar e o impacto que este nome tem no nosso comportamento em relação a outra espécie é importante também, né? Então, assim, porque é óbvio que tem muitas pessoas que vão que se consideram e efetivamente são mães de pet, pais de pet, enfim, e dão conta dessa diferença na relação. Claro que sim, óbvio. Eu não tô invalidando isso, tá? Tô falando assim sobre coisas que eu reflito muito, né? Então, assim, a despeito de qualquer nome que a gente opte por dar, né, ou que a gente sinta que seja de uma forma antropomórfica, né, o que mais importa é a relação estabelecida, né? Ou seja, é nós reconhecermos eles como, sim, se for o caso, né, para muitas pessoas como membros da família, mas como cães, mais importante. como cães, né? Assim, a beleza dessa relação, a potência dessa relação, desse vínculo entre nós e os cães, está justamente no fato porque eles são cães também. Todo esse processo antropomórfico foi importante, sem sombra de dúvida. A maioria dos autores tem consenso em relação a isso, né? Agora, a pergunta é, por que foi com os cães e não com outra espécie? Então, eles têm, porque é eles. Mas, ô, Fábio, tem gente também que fala que é mãe de gato. Sim, sim, claro. É que assim, eu não entendo da história evolutiva, né? Dos humanos com os gatos. Mas aí, assim, por exemplo, tem uma antrozoóloga, agora não sei se a Paula acho que ela é argentina, não sei se ela é argentina ou ela é espanhola, tô em dúvida agora, né? Que ela é especialista em felinos, em vínculo entre humanos e gatos, né? É Paula Calvo, o nome dela. Ela tem um blog que chama Antrozologia, o blog dela. Então, assim, quem é gateiro, vale muito acompanhar a Paula, né? Então, assim, porque ela
É uma antrozoóloga que, obviamente, conhece do vínculo humano-animal, mas ela tem uma dedicação especial aí aos felinos, né? Então, assim, a gente tem recursos disponíveis para conhecer, né? E assim, o ponto é que o que mais importa é o vínculo, o que mais importa se está bom para ambos. Essa bidirecionalidade da relação é fundamental. O que eu, igual, por exemplo, pergunta para a gente ver as perguntas, né? Um pouquinho sobre a gente explanar, porque quando a gente disfuncionar os nossos, tem as e uma delas pode ter comportamento de separação. Para quem não sabe, que não consegue, e aí eles têm diversos, mas quando a gente tem aí a síndrome de, a gente tem pelo menos sintomas conjunto fazem muito séria e importante. E muitas das vezes, todos, porque tem cães que coisas hoje que é a de com as pessoas. Mas 30% dos casos científico, a gente tem é um dos causadores da. O que é o impedimento em relação disfuncional? Não ensina esse cão por si só o dia inteiro e ele tem 100%. E aí, quando ele não tem, ele tem vários comportamentos por frustração, que seja ali latição e educação e educação. Tem cães que chegam ao por conta de ter aí separação. E aí essa pessoa perguntou se tem solução. A Fabi fala muito sobre a questão do vínculo não tá da relação não tá seja ali por não ter essa relação de forma muito exacerbada. A solução existe, tá? Como treinadora agora, uma hipervínculo da pessoa e uma das temos soluções com medicação de alguns cães têm necessidade e tem quadros que são complicados, mas enfim, tem solução. Assim, se a gente for parar para pensar sobre o viés da psicologia, né, humana, os transtornos mentais, eles podem ter remissão de sintomas com tratamento, né? Então, assim, tendo um tratamento adequado, sendo acompanhado sob a ótica da melhor evidência disponível para aquela situação que a pessoa passa. Enfim, as pessoas podem remitir sintomas e ficar muitos anos sem dependendo do quadro, claro, né? Sem ter algum episódio, por exemplo, né? Agora, enfim, a ansiedade por separação, em cães, né? Ela é muito mais da área, da tua área, né? Do que da minha, assim. Mas, de novo, existem aí alguns aspectos que existem protocolos, né? De tratamento para essa situação, enfim. Agora, sob o ponto de vista do humano, é necessário muita dedicação, né? E muita compreensão. Então, eu penso que a psicoeducação, ela é importante nesse aspecto também, né? Ou seja, quanto mais alguém que convive com um cão que tem ansiedade por separação, saber sobre ansiedade por separação,
mais condição, mais repertório, diríamos assim, essa pessoa vai ter para compreender o que está acontecendo, né? Então, e aí, naturalmente, vai precisar de um bom adestrador, uma boa adestradora ao seu lado ali, e que também tenha essa concepção e essa condição de compreender o sofrimento humano nessa história também. Não só o sofrimento, não só o que passa o cachorro, o sofrimento do cachorro, mas vocês, adestradores, veterinários, precisam cada vez mais melhorarem as suas condições, seus repertórios de lidar com o sofrimento humano. Porque também é necessário que aí tenha que vocês se desliguem de um julgamento. Porque nem sempre o humano vai conseguir fazer aquilo que para vocês, adestradores, é muito simples de ser feito, né? Porque justamente envolve uma série de sentimentos humanos e que podem, de fato, acarretar maior ou menor dificuldade no tratamento, na melhora da ansiedade de separação do cão. Então, assim, eu sou do time e comecei a mobilizar isso aqui em Jundiaí. Eu sou do time e conheci um veterinário incrível, porque assim, não sei se acho que ninguém aqui quase me conhece, mas em 13 meses eu perdi 2 cães, né? Então, assim, eu também estou sob o impacto do luto. E além de eu ter perdido 2 cães, um deles fez uma cirurgia, rompeu o ligamento, fez uma cirurgia, tudo no mesmo. E eu mudei de cidade, mudei de casa, enfim, né? Então, assim, eu também tô sob esse impacto. Agora, a forma como a gente lida, isso não significa que a gente não vai sofrer, que a gente não vai ter dificuldade, que a gente não vai ter dias que vai não querer fazer nada, enfim. São situações que, sob a ótica, se eu não tivesse passando por tudo isso e se eu sentisse, provavelmente seria um alerta para minha saúde mental, mas que diante desse processo de impacto da perda e do luto, que foram 2 perdas abruptas, né? E 2 dos meus cães desses que faleceram eram meus parceiros de trabalho, o que eu tô sentindo agora é esperado para esse processo, né? Então, assim, tem dias que tá ok. Agora tem outros dias que não tá ok. Entende? Assim, que não dá. E aí, essas perdas, especialmente a última perda, que foi a perda do Léo, né, do meu Golden, ela redirecionou minha rota. Né? Então, assim, eu caí na mão de um super veterinário que fez um acolhimento incrível conosco, comigo, com meu marido, né? E que tem interesse nesses aspectos todos relacionados, né, ao luto. E eu caí nisso justamente porque eu tô dizendo para os 6 adestradores, dizendo para os 6 veterinários, né, assim, da importância que é vocês conhecerem a humanidade, o que é esperado, porque as pessoas sintam, as dificuldades que as pessoas têm, porque isso vai fazer com que vocês naturalmente consigam compreender alguns comportamentos do humano que vai ter impacto no cachorro, né? Então, assim, não dá pra gente, pelo menos eu não consigo separar muito isso, né? Então, eu acho que cada vez mais adestradores e veterinários, se depender de mim, isso vai acontecer, né? Precisam saber sobre a psicologia humana, né? Sim, com certeza. E precisam saber sobre vínculo humano-animal. Precisam saber sobre funcionalidade e disfuncionalidade das relações. Porque não está num espectro de certo ou errado. Sim. Está num espectro, muitas vezes, de a forma como as pessoas conseguem se relacionar. É igual a maioria das perguntas. O sofá é humanizado, pode ou não pode?
ponto de uma verdade absoluta. Não tem. Por isso que eu iniciei dizendo, vamos modular a expectativa, entendeu? E não sou eu que vou dizer, é problema o cachorro subir no sofá. Cama. Eu falo assim, gente, eu não sei, né? Tem que entender o que dormir na cama significa. Na cama. O cachorro dorme na cama, mas se precisar dormir sozinho ou em outro ambiente, ele vai dormir, ok? Ele vai assistir TV com a gente e vai comer toda a pipoca, ou ele consegue ficar tranquilo ali e aquilo é prazeroso para ele também estar ali, né? Então, assim, o Léo, por exemplo, a Ana sabe, o Léo assistia TV e é uma das coisas que até hoje eu quero entender, né? Então, assim, sentava na frente. Claro que tem um processo de condicionamento ali, né? Evidente. Mas ele sentava na frente e ele olhava a TV. Literalmente olhava a TV, né? Então. Você enfim. Dor e perda, né? Vamos caminhar por a live. E eu acho super justo a gente levantar a questão da Fábio, ainda mais que ela sempre toda a situação que ela está pessoal, né? Das famílias. Então, assim, eu gostaria muito de encerrar essa live. Vocês, às vezes, oração, pensamento, ou ajuda, vocês ajudassem de alguma forma, porque ele vai ter foi realmente uma questão, não só de pessoas, com seus pessoas em si, sentimento das pessoas. E eu Ana, pessoalmente, eu tenho uma lá na cidade de Eldorado. Ela chama também Fabiana, não ela tem centro de treinamento. E eles vão receber, estão sendo resgatados. E aí eu vou disponibilizar o número Pix deles, que cada essas pessoas, eles vão da forma com que eles acharem. Tá? Então, eu vou dar o número deles nos meus stories. Todo mundo que tiver interesse, muito bom grado, muito bem aceita, além dos diversos receber doações. Consegue longe aqui da o que a gente pode fazer, quem está longe agora nessa hora, em primeiro lugar, sempre dar atenção a fontes confiáveis. Infelizmente, e isso, assim, eu falo isso com uma dor no coração. O desastre escancara o melhor e o pior do ser humano, tá? Então, assim, por exemplo, o Rio Grande do Sul já está sendo, algumas lojas estão sendo saqueadas, né? Então, assim, e é muito triste isso, mas quanto mais dados de realidade a gente tiver, melhor é. Então, assim, o que a Ana está falando é uma fonte confiável, né? Se vocês doarem R$1, se vocês doarem R$5, se vocês doarem R$50, o que seja, né? O que for possível para cada um. Para essa pessoa, a gente sabe que esse dinheiro vai ser muito bem empregado, né? Assim, o vínculo humano-animal se apresenta escancaradamente no desastre também, né? Vocês estão acompanhando, devem ter visto inúmeros resgates de famílias, né? Ou seja, em que evidentemente seus cães estavam juntos, seus gatos estavam juntos, as galinhas estavam juntos, as equipes que estão lá estão resgatando animais, né? Então, assim, e ontem eu falei um pouquinho sobre isso nos stories, e talvez valha falar aqui rapidamente, que é o seguinte, assim, é muito importante que a gente dê apoio e atenção às equipes especializadas em resgate de animais e a profissionais como a amiga da Ana, que vão acolher esses animais, porque aí tem todo um processo acontecendo. O desastre tem fases, né? Então, assim, por quê? Porque essa também é mais uma chance de salvar vidas. Muitas pessoas vão ser salvas porque estavam nos seus animais. Muitos
animais vão ser salvos porque estavam com seus humanos, né? Então, assim, e muitos vão morrer junto. Infelizmente, assim, a magnitude desse desastre causa isso, né? Então, assim, e o que a gente pode fazer é isso, nesse momento, são duas coisas. Melhorar o aporte financeiro de quem está na resposta em fontes confiáveis, tá? E se for algum tipo de doação física, né? Olhe para o que está sendo pedido neste momento da resposta ao desastre, tá? E assim, é muito comum que a gente tenda, e isso é nobre, vejam bem, eu não estou desqualificando isso jamais, que queira doar roupa, né? Precisa ser feito com cuidado, né? Precisa ter qualidade, empacota, amarra o sapato, sabe? Assim, veja se esse é o momento de doar roupa, porque a doação em excesso, né? E veja, nós só estamos começando. Agora a fase ainda é a fase de resgate do desastre, tá? A gente ainda vai para uma fase de recuperação. Então, o resgate ele é focado na vida, em pessoas e animais que estão vivos. Depois a gente vai para a recuperação. A recuperação é ir atrás e resgatar e recuperar, não é resgatar a palavra, é recuperar o maior número de corpos possíveis, né? Então, assim, quando a gente sobrecarrega com doações que elas não são para aquele momento, elas vão ser para outro momento. Sobrecarrega o trabalho das equipes, né? Então, assim, mas é muito importante que a gente dê atenção a isso, sabe? Assim, olhe lá no Instagram todos os estados praticamente estão apoiando o Rio Grande do Sul, na Defesa Civil, em órgãos competentes, bombeiros, a polícia, né? As autoridades, enfim, assim. Não dá pra gente sair de qualquer jeito também, sabe? Apesar de ser perfeitamente compreensível que a gente seja tocado por ajudar, né? E assim, eu, como gaúcha, eu só posso agradecer, né, a todas as pessoas que estão apoiando nesse momento. Obrigada mesmo. Muito obrigada. Eu vou fazer minha parte. Eu já fiz também, já doei 2 vezes É, e vou também estou vendo que os processos para me voluntariar para apoio psicológico online, né? Então, mas estou assim, para alguns amigos que têm lá na minha cidade que tem empreendimento na área, né? Então, assim, eles já sabem que eu estou à disposição para qualquer necessidade de apoio psicológico, enfim. É o que a gente pode fazer nesse momento, né? Assim, porque eu não tô lá. Se eu e tivesse lá, teria me voluntariado presencialmente, né? eu também, eu falo, eu também daria a minha saúde, segurança para ajudar essas pessoas. Eu vou fazer o que eu consigo. É isso, é o que a gente pode fazer agora. Fabiana e o Tibete vão alocar esses cães, porém tratados da situação, porque a cidade dele é o dobro, está 90%. O Eldorado Sul foi muito, Então, muito, Eldorado, muito então atingido, eu vou. né? Tanto que agora, hoje de manhã, o GRAD, que é a equipe, uma das equipes, né? Não é só eles, mas uma das equipes especializadas em resgate de cães, eles se deslocaram agora de manhã de Canoas para Eldorado. Eldorado. Né? Então, assim, por que assim, existem as fases de resposta ao desastre, né? Então, claro que são aspectos técnicos, mas é importante a gente saber porque foi o que eu falei esses dias. Hoje é a população gaúcha, amanhã pode ser qualquer um de nós. Então, a gente saber disso é importante, né? Para a gente, na nossa tomada de decisão, como que a gente vai se comportar em relação às pessoas, né? Em relação ao vínculo dessas pessoas com seus animais. É isso. Sabe,
meu sentimento pela sua questão do seu estado. E assim, a live para mim também, né? Não só as pessoas que estavam aqui, e espero mais novamente sobre animais também de uma forma mais técnica, mais, né, que você tem experiência, assim, né? Então eu gostaria de você aqui nessa produção Claro. para Simbora! Se é para a gente compartilhar conhecimento e alcançar o maior número de pessoas possível para... eu sempre digo, assim, o fato da gente falar, da gente compartilhar conhecimento, não significa que as pessoas tenham que acatá-los. Não é dessa ordem, né? As pessoas, por mais que a gente faça, por mais que a gente psicoeduque, né? Por mais que a gente compartilhe conhecimento, a tomada de decisão vai ser sempre da pessoa, né? Então, assim, o que a gente pode fazer é alcançar a oportunidade de uma escolha, né? É isso que está ao nosso alcance. Então, por isso que eu não sou muito adepta de extremismos, de tretas, né? Então, assim, porque não a mim não me parece ser o caminho, sim, né? Então, enfim, muito agradeço. Muito obrigada, minha amiga querida, por ótimo, todo o apoio de sempre. apesar de tudo, ótimo. Né? E é isso. E É isso. com todos nesse momento. Obrigada, pessoal. Um prazer, viu? Tê-los aqui. Se for útil, se eu puder ser útil em algum momento, contem comigo sempre. Um abração, Fábio. Tchauzinho. Beijo.